Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jaque e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu resolvi trazer algumas dicas pra vocês de maternidade, né? Que são coisas que me falaram, né, quando eu tava grávida, ou até depois que eu tive a minha filha mesmo. Coisas que eu coloquei em prática e que realmente funcionaram. E algumas coisas eu não tive a oportunidade de colocar em prática, mas eu já ouvi de pessoas que eu conheço que funcionou super bem. Bom, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é uma coisa que eu coloco em prática desde que minha filha nasceu. E ela nunca ficou doente, ela nunca teve problema nenhum de saúde. E ela já tem quase 9 meses, então, pra mim, eu acredito que esteja funcionando. Logo que ela nasceu, eu não recebi visita de ninguém, né? Eu só liberei, assim, pros meus sogros e pros meus avós. De amigos, assim, o restante da família eu não liberei. Porque eu acreditava, assim, eu ainda acho que é um momento em que a mãe tá se adaptando à nova rotina, né? Porque eu, principalmente, era mãe de primeira viagem. Sou mãe de primeira viagem, né? Então, eram muitas coisas assim que eu não tava acostumada. Então, a criança também tava se adaptando, né? Porque era o primeiro momento dela ali fora da barriga. Então, eu não achava legal ficar recebendo um monte de gente em casa, sabe? A alegria da criança. Então, eu não recebia ninguém, né? Só liberei pros meus sogros e pros meus avós. Com até os 2 meses isso. Aí, aos poucos, eu fui liberando para os outros parentes, para alguns amigos mais próximos. E saí de casa com ela também, assim, no começo, até os 2, 3 meses, eu só saía em caso de extrema necessidade. Se não fosse necessário, eu saía, eu não saía. Porque a imunidade estava baixa, ela não tinha tomado nenhuma vacina ainda, então eu não achava legal, né? Então, mas isso aí vai de cada um, né? Se achar que tá tudo bem sair com seu filho, se tá tudo bem receber um monte de visita em casa, né? Vai de cada um. A segunda dica, ela se enquadra na primeira também, né? Porque eu já falei de visitas e de sair, assim, durante o dia em caso de extrema necessidade. Eu também, até hoje, sair à noite, assim, não é uma coisa que eu faço com muita frequência, porque, ainda mais agora que tá mais friozinho, né? Pelo menos aqui onde eu moro, à noite tá fazendo um pouco mais frio, né? Durante o dia tá de boa. Mas a criança acaba pegando alguma friagem, acaba dando cólica, acaba dando algum outro problema resfriado, enfim. Então, eu evito. A terceira dica que eu vou dar pra vocês é pra quem amamenta, né? Pra quem assistiu o meu vídeo falando sobre a maternidade, né? Como tem sido pra mim, como foi o meu parto, sabe? Mas quem não viu, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem logo que acabar esse vídeo, tá? Sabe que eu não amamentei muito tempo, né? Foram acho que cerca de 4 ou 5 dias só. Então eu não tive a oportunidade de fazer isso. Mas eu ouvi pessoas que eu conheço falando sobre e que funcionou super. Então eu vou falar pra vocês, né? Pra quem amamenta, sabe que o peito racha bastante, machuca muito, fica muito sensível, né? Então o que ajuda bastante é deixar o peito tomar sol. Pode parecer estranho você ficar lá no meio do quintal da sua casa com o peito pra fora tomando sol. Parece estranho, mas é uma coisa que ajuda muito a fortalecer ele e evitar tantas rachaduras, tantos machucados. Outra coisa que é bom, tem gente que fala de hidratar o seio. O próprio leite que sai do peito é melhor do que vários hidratantes. E é de graça, né? Então, é outra coisa que eu indico pra vocês fazerem. Passar o próprio leite no bico do peito. A quarta dica é pra fazer a criança dormir a noite inteira. Tem gente que não é muito a favor, né? Principalmente de crianças pequenas, assim, porque acreditam que ela precisa acordar durante a noite pra ser alimentada. Mas eu não acho isso. Muito pelo contrário, eu acho que se a criança sentir fome, ela vai acordar, ela vai chorar, ela vai pedir leite, né? Então, eu não acho necessário acordar a criança pra alimentar durante a noite. Mas, se você sentir necessidade, fique à vontade, né? E, enfim. Eu nunca tive problema com a minha filha pra pôr ela pra dormir assim à noite. Ela só teve um pouquinho de problema até de 1 a 2 meses, mais ou menos, porque ela começou a ter muita cólica. Mas, tirando isso, foi sempre tranquila, ela sempre dormiu a noite inteira. Ia dormir por volta das 10h30, 11 horas e acordava só no dia seguinte, entre 6h30 e 7, mamava e dormia de novo até umas 9h30, 10 horas. Uma dica que eu dou pra vocês é estabelecer uma rotina pra criança. Por mais que seja imprevisível, se a mãe começar a reparar nos horários da criança, ela mesma cria uma rotina, sabe?
Então, se você começar a reparar nos horários da criança, você consegue estabelecer uma rotina certinha, sem você privar ela das coisas que ela sente necessidade, sabe? Lógico que se a criança sente fome fora do horário, você tem que dar o leite, né? Você não vai deixar a criança passando fome. Se a criança fizer cocô, fizer xixi fora do horário, que ela tá acostumada a fazer, você não vai deixar ela suja, você vai trocar, né? Enfim. Mas estabelecer rotina é sempre bom, desde o mais cedo possível, porque ajuda sim no sono da criança. Eu já perdi as contas de quantas dicas eu já dei, eu não sei mais que número que é, mas enfim, eu vou estar deixando aqui do lado. A próxima dica que eu vou dar pra vocês é para as mamães que já estão iniciando a introdução alimentar da criança. E eu sei que às vezes a gente tá na correria, né? Então a gente não consegue dar tanta atenção a isso. Mas uma dica que eu dou é pra vocês congelarem, né? Cozinha, ou a cenoura, a batata, enfim, o que for cozinhar, e congela. E aí quando for dar pra criança, só coloca alguns segundinhos, né? Alguns minutos no micro-ondas. Não tem problema. Amassa e oferece pra criança daí. A próxima dica que eu dou também é com relação ao sono, né, pra criança que tem dificuldade de dormir. Além de você criar uma rotina pra ela, que já ajuda no momento do sono, é bom você colocar uma naninha, ou algum paninho, ou algum bichinho que a criança tenha, colocar sempre perto dela. Sempre que você for colocar a criança pra dormir, dá esse bichinho, ou esse paninho, enfim, pra ela, porque ela vai se sentir segura. Então, às vezes, ela acorda no meio da noite, mas ela não sente a falta da mãe porque ela tem aquele bichinho, ou aquela naninha ali junto com ela. Outra dica que eu dou foi uma coisa que funcionou bastante pra mim, que tem criança que eu vejo que não toma água de jeito nenhum. Com a minha filha, ela pegou super fácil a água na mamadeira mesmo, só que chegou num momento que ela não tomava mais. Quando ela via que era água, ela ficava empurrando com a língua a mamadeira, o bico da mamadeira, e não tomava. Aí se eu dava o leite, ela tomava, mas eu dava água, ela não tomava. Então eu comecei, ela via eu tomando as coisas no copo, e ela ia querendo pegar. Isso depois por volta de uns 5, 6 meses. Aí eu comecei a dar o copo pra ela. Tipo, ao invés de dar na mamadeira, eu dava água no copo pra ela e ela tomava. Ou às vezes você dá água na colher pra criança também. Por mais que não tome muita água, já é bom porque já ajuda, né? É pouco, mas é melhor do que nada. E a criança vai se acostumando. E conforme ela foi tomando água no copo, né? Ela começou a aceitar melhor a água. E aí eu voltei a dar na mamadeira e aí ela pegou super de boa. Outra dica com relação ao sono também, né? Que eu acho que assim, muitas pessoas têm problema com isso, então eu vou falar bastante de sono. Não trocar a fralda da criança de madrugada, durante a noite, né? Porque às vezes a criança acorda, mas ela dá aquela acordadinha, você mexe um pouquinho com ela ali e pronto, ela dorme de novo. E aí você pega e fala assim, pô, a fralda tá um pouquinho cheia, eu vou trocar a fralda. E aí acaba despertando a criança. Então, a menos que ela tenha feito cocô, eu não recomendo você trocar a fralda da criança de madrugada. Porque isso é uma coisa que vai atrapalhar o sono dela. A dica que eu vou dar é pra quando a criança começa a engatinhar, porque querendo ou não, ela vai ficar o tempo inteiro no chão, o joelho raspando. Então, por mais que esteja calor, uma coisa que eu acho legal é você colocar uma calça na criança pra ela não assar, não machucar o joelho, né? E por mais que... Tem muita gente que, assim, a roupa começou a ficar curta, dá embora. Eu comecei a guardar todas as calças da minha filha, que ainda servem na cintura, por mais que ela esteja curta, eu comecei a guardar pra ela usar em casa, pra ela ficar batendo, assim, pra engatinhar. Aqui em casa, principalmente, eu tenho um quintal de terra, então eu não venço varrer a varanda da minha casa, porque suja muito rápido, então não vou ficar colocando roupa boa, roupa nova nela, né, pra ela ficar engatinhando em casa. Então eu pego essas calças que estão mais velhinhas, mais batidinhas, né, mais feinhas, e deixo ela ficar usando elas durante o dia em casa. As crianças que estão começando a sair o dente também, fica mais irritadinha, né, fica mais chorona, enfim, e a gengiva coça muito, então ela tá sempre mordendo alguma coisa. Tem umas pomadinhas que vendem em farmácia, né, que falam que adormece a gengiva, que ajuda para as crianças não sentir tanta coceira, tanta dor. Conheço pessoas que tentaram, que usaram essa pomada e não resolveu de nada. Também conheço pessoas que usaram essa pomada e ajudaram muito. Eu, particularmente, não cheguei a comprar essa pomada, porque eu não achei necessário, né?
Eu falei que só ia comprar em caso de extrema necessidade e não chegou a esse ponto. O que resolveu muito, que ajudou bastante a minha filha, foi colocar os mordedores dela no congelador. Comprar aqueles que tem... Aqueles que são de silicone ou aqueles que tem aguinha dentro. Não sei certo se é a água que tem lá dentro, mas enfim. Eu vou pegar um aqui pra vocês verem. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ó, ele tem água dentro. Então, ajuda bastante pra... Como tá geladinho, bem gelado, a criança, quando ela morde, dá uma adormecidinha, dá uma aliviada na dor. Outra coisa que acaba ajudando bastante também é se a criança chupa a chupeta, colocar a própria chupeta no congelador, porque a minha filha, ela não é tanto de chupar a chupeta, ela chupa mais pra dormir. Ela pega assim, ó, ela pega nessa alcinha aqui, ela segura, aí ela põe na boca e puxa, ela põe na boca e puxa. Ela fica mais brincando com a chupeta do que chupando. Então eu coloquei a chupeta no congelador também algumas vezes e ajudou bastante também. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Tá bom? Um beijo e até a próxima!